Você também quer saber quanto tempo leva para uma pessoa aprender um outro idioma, especificamente português? Fique aqui conosco. Aqui é o professor Marcos Barbosa, do podcast Momento Português Coruja Academy. Vai ser um prazer ensinar vocês, compartilhar experiências por tantos anos que eu tenho ensinado português como língua estrangeira. A maioria das pessoas, sempre que começam a aprender uma língua, nesse caso especificamente português, mas pode ser inglês, espanhol, chinês, eles sempre perguntam para os professores: professor, quanto tempo leva para eu ficar fluente? Quanto tempo será que eu vou levar? E uma excelente pergunta. Então hoje eu vou ensinar passo a passo do processo de aprender um outro idioma. E eu vou falar diretamente sobre aprender a língua portuguesa. Mas aqui na Coruja Academy, nós não ensinamos apenas português. Eu sou professor de português, mas nós temos outros professores. Tem professor de espanhol, professor de inglês, professor de chinês, então italiano. O idioma que você precisar, conte conosco. Será um prazer ajudar você a se tornar fluente, ter uma conversa bem tranquila no outro idioma. Mas quanto tempo isto leva? Ele é um processo. Depende muito de cada aluno. Por quê? Primeiro, depende da sua exposição com o idioma. Se você tem muita exposição, o que seria isso? Se você tem pessoas para praticar o idioma. Se depois da aula você procura rever o que você aprendeu, procura colocar em prática, procura assistir vídeos, né? Então é um processo. Tem pessoas que às vezes ela só está ali na sala de aula e depois ela volta para o seu idioma, como aqui nos Estados Unidos, a pessoa volta para o inglês e ela fica às vezes dias e depois de 2 ou 3 dias ela tem uma outra aula de português de 50 minutos. É um tempo bom? É, mas ainda não é suficiente para ajudar com que você se sinta totalmente engajado no idioma. Existem outros recursos. O ideal é, quanto mais o aluno tem aulas, mais ele vai conseguir se tornar familiarizado com o idioma. Eu costumo não usar muito a palavra fluente, porque fluente tem pessoas que acham que você tem que ser perfeito. Não. Na linguística, nessa área da comunicação linguística, quando você se faz entender, ou seja, a pessoa entende o que você está falando, você já está desenvolvendo a fluência. Não estamos falando de uma gramática perfeita. Estamos falando quando a pessoa entende, os dois lados eles conseguem se conversar. Então, quando existe comunicação linguística dos dois lados, entendimento do assunto que está sendo tratado, isto já considera-se uma fluência, um processo. Existem muitas pessoas que eles defendem a questão da fluência como: olha, você tem que falar sem sotaque, você tem que falar desta forma. Não, por causa da fonética, né, que você carrega há muitos anos, como nós falamos, tem a questão nasal, português é uma língua muito, né, nasal, e tem a questão também da nossa língua. Então, a nossa língua, ela é um músculo que precisa ser exercitado. Então, dependendo do tempo que você né, por exemplo, quando nós já somos nativos na língua, né, portuguesa, o nosso músculo está adaptado a falar daquela forma. Mesmo dentro do Brasil, nós temos sotaques totalmente diferentes. Como profissional de educação, como língua estrangeira, ter um sotaque não é problema. Você não precisa se preocupar com o seu sotaque. Isso faz parte da sua cultura, de onde você veio. Lógico que com o tempo você vai aperfeiçoando. Dependendo da situação ou com que você trabalha, por exemplo, se você é um médico ou você é um advogado,
ou até mesmo um professor, tem algumas palavras que precisam ser mais esclarecidas, porque às vezes precisa de um resultado mais rápido. Então você começa a praticar aquela palavra. Você começa a desenvolver melhor o seu músculo de tanto que você pratica. E, na maioria das vezes, a gente continua com o nosso sotaque. Repetindo, ter um sotaque não é um problema. Quando que as pessoas começam? Eu vou dar um exemplo meu próprio. TH, para eu falar, para eu pronunciar em inglês, é difícil. Então, às vezes eu quero falar, quando eu falo rápido naturalmente, por exemplo, se você fala, eu gosto disto. Em inglês, eles falam, I like this. Então, this, eles colocam a linguinha para fora. Só que quando eu pronuncio, às vezes eu falo, I like this. Perfeito! Não é nenhum problema. Tem sotaque? Há sotaque? Sim, existe o sotaque. Mas, reforçando, o sotaque não é um problema. Porque a outra pessoa entendeu. Então, na questão da linguística, se a outra pessoa te entende, houve a comunicação, perfeito. Eu entendi e você entendeu. Perfeito. Então, estamos conversados. Então, existe aqui um canal da fluência. Nós conseguimos transmitir a mensagem. Agora, se você se sente inconfortável, você quer eliminar o seu sotaque, você quer chegar mais perto de um nativo, da fluência de um nativo, aí é uma opção sua, aí você tem cursos específicos para essa fluência. Mas o que nós precisamos entender é essa estrutura da língua. Quando que começa? Voltando à nossa pergunta inicial, quanto tempo leva? A resposta depende de cada aluno, depende da exposição, mas depende deste processo, desse processo de aquisição da língua. Primeiro, por exemplo, eu tenho alguns alunos que eles estão fazendo português, a maioria deles, porque eles amam, eles querem aprender o idioma. Ou eles fazem, tem algum tipo de negócios com o Brasil, tem empresas no Brasil, empresas nacionais e internacionais, ou são casados com brasileiros ou brasileiras, os seus parceiros podem ser brasileiros ou brasileiras, tem muitos fatores, às vezes são crianças que os pais querem que os filhos aprendam o idioma, muitos fatores que levam a pessoa, e a pessoa está animada, ela quer aprender aquela língua. Então isso é muito legal, porque com certeza ela aprende com mais facilidade porque ela quer, é um desejo. Mas, às vezes, tem pessoas que eles precisam aprender porque a empresa está exigindo dele. É um requirement, a empresa está exigindo que ele aprenda, mas ele não quer aprender às vezes. Ou às vezes ele tem um bloqueio. Nós já vamos falar sobre estes bloqueios e como eliminar estes bloqueios. Então, quando a pessoa ela não quer, se torna mais difícil. Mesmo assim, lógico que ainda é possível a pessoa aprender o idioma. Mas quando ela quer, é uma coisa que ela tem um desire, um desejo, uma vontade, ela aprende com mais facilidade. Por quê? Porque ela tira um bloqueio do cérebro dela. Porque ela fala assim, nossa, eu estou apaixonado pelo idioma. Como que acontece quando a gente fala essa questão do bloqueio? O bloqueio por exemplo, matemática. Vocês já perceberam que, quando você está na escola, um professor de matemática ele entra, você ainda não sabe qual é a disciplina que ele vai ensinar. E ele fala, oi, tudo bem? Eu sou o professor Armando e eu vou ensinar matemática. Muitas pessoas já, eu não gosto dessa aula, vai ser difícil, eu não vou aprender. Matemática é um tema muito difícil. Mesma coisa acontece com outro idioma. Quando a pessoa ela bloqueia, eu não vou aprender inglês porque isso não é para mim. Aprender uma nova língua não é para mim. Quando ela cria esse bloqueio, o que ela faz? Ela manda uma mensagem para o cérebro dela e o cérebro dela ele fica congelado. Ele se congela, ele cria uma proteção, onde o que ele ouve, o que ele se alimenta daquele idioma, é como se tivesse protegido e falou, não vai entrar, porque a pessoa criou um bloqueio. Tá bom, professor Marcos,
como na questão da aprendizagem de uma língua estrangeira é possível tirar este bloqueio. Primeiramente, nós temos que pensar que nós somos, na aprendizagem, nesse processo de aprendizagem, nós nos tornamos como um bebê, como uma criança, passo a passo, passo a passo. O que acontece quando você tem um filho? Ele vai aprendendo, ele pronuncia errado, ele pronuncia o que ele ouve, ele diz, mama, igual mãe. Depois ele aprende mãe. Então, a criança ela não fala logo mãe e pai. Não, ela fala algo, ela vai o que ela está ouvindo e ela vai repetindo. E a gente é a mesma coisa. Se a pessoa tiver paciência, ela vai aprender a pronunciar. Ela vai aprender a se comunicar, mas ela vai ouvindo algumas palavras. E depois aí ela vai encaixando, porque a criança ela vai encaixando essas palavras. É como um puzzle, um quebra-cabeça. Então as palavras estão soltas e depois elas vão se encaixando. Aí você vai criando sentenças. E nessas sentenças existem as preposições, que é o de, o do, o da, o no, o na, em, para, por, pelo, para. Essas preposições elas fazem partes da sentença. Mas mesmo quando você não pronuncia ou não usa devidamente a preposição, a mensagem ela foi passada. Por exemplo, em português, quando a gente fala I like you, nós precisamos falar eu gosto de você. Nós precisamos falar isso. Por quê? Porque o verbo gostar, ele é seguido da preposição de. Sempre. Eu gosto de banana, eu gosto de você. Se for masculino, a próxima palavra, eu gosto do Brasil. Ok? Depois nós vamos ter uma aula só sobre preposições. Mas comenta aqui, o que vocês acham? Vocês gostariam de ter uma aula sobre preposição? Se sim, pode ser o nosso próximo podcast. Tá bom? Deixe aqui nos comentários. Então, uma coisa importante. Quando a gente usa o verbo eu gosto de você, a preposição de ela está lá. Perfeito. Mas vamos supor que eu não usei a preposição de. Eu falo eu gosto você. A pessoa entendeu? Entendeu, 100%. Ela entendeu. Ela sabe que está faltando, está missing, né? Uma parte está faltando, mas ela entendeu que eu gosto de você, eu gosto você. Então a mensagem ela foi transmitida. Faltando preposição? Sim. Por exemplo, vamos usar um exemplo em inglês. Em inglês, quando você fala assim, do you like it? O it, a gente fala assim, yes, I like it. A gente fala it. Esse it, que é it, em português nós não falamos, nós falamos eu gosto. Mas vamos supor, em inglês eu falo, do you like it? I like. I like. Perfeito. I know I'm missing the it. I like it. Perfeito. Mas, quando eu falo I like, a pessoa entendeu o que I like. Por exemplo, quando eu falo em outras palavras, a terceira pessoa, né, quando a gente pronuncia she likes morango, she likes banana, por exemplo. Mas se eu cortar o S por um erro, né, porque eu estou aprendendo, she like banana, a pessoa entendeu, a mensagem chegou. Chegou faltando um S? Chegou, mas a pessoa entendeu? Ela entendeu. Então você não pode criar este bloqueio a princípio. Não crie bloqueio em nenhum momento. O que você vai fazer? Você vai aprendendo. Você vai. Eu falava she like, mas o certo é she likes em inglês. Em português, eu falava eu gosto você, mas o certo seria eu gosto de você. Por exemplo, a idade. Um outro exemplo. Em português, nós falamos I am 35 years old. Nós não falamos, em português nós falamos I have 35 years old. Nós não falamos I am 35 years old, right? In English you say I am. Mas vamos supor que alguém pergunta How old are you? E eu respondo em português eu sou 35 anos. Ok. Existe um erro? Sim, existe um erro. Porque em português nós falamos I have.
instead I am. Então a gente fala eu tenho no lugar de eu sou, certo? Mas a mensagem ela foi transmitida. Então é assim, step by step, passo a passo. Primeiro nós aprendemos, a gente aprende o abecedário, aprende o alfabeto. Depois nós aprendemos palavras soltas, E depois nós criamos, né, essas sentenças. Nós colocamos as palavras soltas para criar uma sentença. E entre essas palavras soltas, nós colocamos o artigo, o a, nós colocamos a preposição de, em, para, por, e aí nós começamos a criar a sentença, mas é passo a passo. O que acontece é, muitas pessoas têm alguns outros amigos que sabem o idioma melhor e às vezes estes amigos são os próprios que criam bloqueio para você, que às vezes está tentando aprender o idioma e ele começa a rir de você. Ou ele acha que vocês devem estar no mesmo nível, mas cada pessoa tem o seu tempo. E repetindo o que eu falei lá no começo, depende da sua exposição com a língua. Às vezes você não trabalha com brasileiros, às vezes só trabalha com americanos, então é mais difícil. E a outra pessoa que fala português, às vezes ela fala português o dia todo com a esposa, com os filhos, com o esposo, ela trabalha no Brasil, ela trabalha com brasileiros, então se eu queria comparar eu com meu amigo. Não, o pior erro que a pessoa tem é comparar um com o outro na questão da aprendizagem de uma língua estrangeira. Nunca, nunca faça isso. Porque o pior erro é você se comparar com a aprendizagem, porque você não sabe o cenário da outra pessoa. Você tem que olhar para o seu cenário. Ok, eu cheguei até aqui, eu estou no passo 2. Como eu posso ir para o passo 3? É você que vai olhar para você, para as suas dificuldades e para as suas possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho de progredir? Ok, agora eu cheguei nesse nível, como que eu posso ir para o outro nível? Então, como que a gente avalia o aluno? Então, o aluno, quando o aluno ele está no nível básico, nós não esperamos em nenhum momento que o aluno corresponda gramaticalmente a um nível elevado. Não, porque como nós falamos, a língua é um processo. Então, quando nós vamos dar uma certificação para o aluno para dizer, olha, ele é nível básico alto, básico baixo, ou ele está de acordo com ACTFL, que é uma outra questão que a gente utiliza, né, para avaliar principalmente inglês, o processo da aprendizagem da língua, e nós, de acordo com o ACTFL, nós vemos, ele é nível médio com a seta para cima, com a seta para baixo, ele está mais chegando no avançado, mas por quê? Porque a gente começa a verificar, nivelar pela conversa que nós temos com os alunos nas entrevistas. Por exemplo, nós perguntamos, qual é seu nome? E ele vai respondendo as perguntas básicas. Aí, se eu quero nivelar um pouquinho mais, eu pergunto, o que você fez no final de semana? Aí eu já estou fazendo com que o aluno use o verbo no passado. O que você vai fazer amanhã? E aí eu já começo a exigir vocabulários do futuro. E aí, com isso, a gente vai nivelando. Então, tudo depende, essa nivelação depende do cenário que você se encontra. Então, não se sinta mal porque você está num processo mais lento de aprendizagem. Porque cada pessoa, ela tem um cenário diferente. Tá bom? Então, vamos tentar tudo que a gente falou até agora, vamos tentar resumir para ficar mais claro. Né? A gente volta já para a nossa pergunta inicial. Quanto tempo? Depende quão você está envolvido com a língua, com o idioma. Se você pratica em casa, se você assiste filmes, se você lê livros, se você tem aula todos os dias, se você quer aprender, e aí isso vai ajudando mais. Ok? Essa é a primeira coisa. Depois, também depende, além desse tempo, dessa disponibilidade, dessa exposição com a língua, depende também o seu bloqueio que você tirou. Então, tire qualquer bloqueio. Pense o seguinte, olha,
Eu sou como uma criança. Então, abre o seu cérebro para ir pouco a pouco. E nós vamos falando com erros e vai ajustando, ajustando, ajustando. Ah, eu troquei uma palavra pela outra. Tudo bem, eles entenderam? Ótimo, você aprendeu? Aprendeu. Que bom. Né? Então, por exemplo, em inglês, tem algumas palavras que eu troco e depois a pessoa repete da forma certa. Que ótimo. E uma dica muito importante: esteja ao lado de pessoas positivas, que estão lá te incentivando, e falam assim, yes, isso mesmo, boa sorte, que bom, vai dar tudo certo, você está indo bem. Não é aquele incentivo falso, mas aquele incentivo verdadeiro que a pessoa está lá torcendo por você. E ela sabe que aprender uma nova língua é um processo. Se afastem das pessoas que falam, olha, ele tem um português pobre, ou ele tem um poor English, ou um português muito pobre. Geralmente, as pessoas que falam que você tem um idioma pobre são pessoas que só falam um idioma. Porque as pessoas que passaram por o processo de aprendizagem, elas sabem quão difícil é aprender uma nova língua. E elas vão te dar um suporte verdadeiro. Então, se envolva com o idioma. Ah, eu não tenho ninguém em casa. Ok, você pode começar a ler pequenos livros, livros para crianças. Uma dica muito importante: pega uma série no Netflix ou qualquer outro canal que você assista, pegue uma série, um filme que você já viu, que você gosta muito no seu idioma. Se o seu idioma é inglês, pega um filme em inglês, só que agora você vai assistir o mesmo filme em português. Por quê? Porque você já sabe da história, do contexto, o que está acontecendo. Agora você vai ficar prestando atenção no vocabulário. Como que eles estão trabalhando isso? Então, isso é um ponto muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, se envolver com a família, se for possível, com amigos, com trabalho. Não tem essas opções? Ok, eu vou tentar por mim mesmo. Tentar ter mais aulas de português com pessoas que saibam ensinar. Um fracasso, um problema muito grande que torna-se um fracasso é porque tem muitas pessoas que estão procurando brasileiros para ensinar o idioma, mas que não são professores de português como língua estrangeira. Isso é um cuidado muito grande, porque eles são como não é qualquer americano que pode ensinar inglês. Porque eles sabem como falar, mas não sabem as regras. Explicar isso. Então é muito importante você procurar profissionais qualificados, que são formados e preparados para ensinar uma língua estrangeira. Isso é uma coisa fundamental. E outra, procurem pessoas positivas, né? Pessoas que estão lado a lado. Com isso, o processo, respondendo a nossa pergunta inicial, o processo de aprendizagem ele é mais curto, ele é mais rápido. Então, quando, por exemplo, uma média que eu tenho alunos que, depois de alguns meses, ele já começa a se sentir confortável, a criar sentenças, a falar um pouquinho mais, a entender uma história. Eles começam, depois de 6 meses, a se sentir mais confortável. Então, depende, porque tem alunos que têm aula uma vez por semana, tem alunos que têm aula 5 dias. A possibilidade desse aluno que tem aula 5 dias de desenvolver mais rápido é muito grande. Mas como está o seu amor pela língua portuguesa? Sua paixão pela língua portuguesa? Esta é uma pergunta importante. Se você ama este idioma, você vai aprender mais rápido. Como está o seu amor pelo espanhol? Seu amor pelo inglês, pelo japonês, pelo chinês? Como está? Quando você ama, você tem paixão pelo idioma. A sua mente abre porque você está apaixonado, você tira um bloqueio. Então, às vezes, quando existe um bloqueio, é porque ainda não tem essa paixão. E lembre sempre, em português nós temos uma expressão que a gente fala, é um trabalho de formiguinha. Formiguinha, né? A formiga, the little ant, formiguinha. Então, é um trabalho de formiguinha, porque a formiga ela trabalha muito, mas ela vai pouco a pouco, pouco a pouco. Então, nós somos como uma formiga nesse processo de aprendizagem. Nós fazemos pouco a pouco e nós vamos conseguir. Lembra que os seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos, qualquer criança que você conheça, ele não começa a falar com a pronúncia perfeita.
Não, ele vai melhorando o ouvido e aí ele vai repetindo, ele vai aperfeiçoando. E aí é bonitinho quando a gente vê uma criança errando, não é? A gente, mas eu não sou criança, eu concordo. Mas o processo de aprendizado é pouco a pouco. Nós vamos falar com sotaque, nós vamos falar errado, e quanto mais nós falamos, as pessoas vão nos ajudando, prestar muita atenção no feedback. As pessoas, elas respondem. Aí a gente fala assim, oh, eu sou cansado. Ah, você está cansado? Então, naturalmente, ela responde. Geralmente, ela responde da forma certa. Eu amo falar sobre o processo de aprender uma língua, porque é meu trabalho, é minha profissão. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários. E me fale o que você quer aprender. O que você quer ouvir sobre português? Você quer ter aulas de preposições? Você quer ter aulas de pronúncia? Você quer ter aulas de processo, quanto tempo, como pode ajudar? Aulas sobre o artigo masculino e feminino, gêneros e tudo isso. Me fale aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito, muito obrigado por estar conosco no Momento Português Coruja Academy. Espero ter sido uma ajuda e que eu possa ter incentivado você a tirar este bloqueio ou aperfeiçoar o seu português. E lembre sempre, aprender um outro idioma é um processo. Vai com calma, relaxa e trabalhe como uma formiguinha. Não pare de trabalhar, mas trabalhe bastante e tudo vai dar certo. Aqui é o professor Marcos Barbosa e muito obrigado por escolher Coruja Academy. E seja sempre bem-vindo ao podcast Momento Português Coruja Academy. Tchau, tchau. Até mais.